Eu sou mãe de duas bênçãos. Uma de 26 anos e uma de 6 anos. Uau! Tipo assim, como assim, né? Uma de 26, uma de 6, 20 anos de diferença? Intervalo enorme, né? 20 anos de diferença. Caramba. A de 26 anos eu tive eclâmpsia. Eclâmpsia, pra quem não sabe, acontece só no momento gravídico e é quando a pressão arterial fica totalmente desordenada e o índice de fatalidade é de 96%. Ou da mãe ou do feto. Ou seja, Criança. 96% das pessoas têm eclâmpsia, das mulheres, no caso, ou ela chega a óbito, ou a criança. Ou a criança. 2% sobrevive com sequelas e 2% sem sequelas. Eu e as minhas filhas estamos nos 2% sem Foi um sequelas. milagre, então, vamos dizer Total. assim, né? Por isso que eu falei, são duas bênçãos. Só que aí eu tive um problema. Doutora, pode ajustar o microfone conforme a senhora quiser, tá bom? Fica à vontade. Ah, tô gostando dele sim. Tá bom. Tá parecendo... Quase que eu... Né? Então, e aí eu fiquei estéril. Fiquei em coma durante um mês, ouvindo todo mundo à minha volta. A minha irmã caçula pegando a minha mão, falando, vai com Deus, irmã, não quero ver você vegetativa. E eu pensando, eu não vou com Deus, mas eu não vou sem Deus. Tava em mas eu coma, não vou. conseguia acordar e conseguia ouvir tudo que tava em volta? Poxa, vamos lá. Há 26 anos atrás, a medicina era muito incisiva, tá? Em dizer que quem estava no estado de coma não ouvia. Pelo menos a minha equipe médica, que me atendeu, ela foi muito incisiva. Ela não ouve. E eu estava ouvindo. Então, quando eu retornei do coma, eu comecei, então, a estudar sobre a psique humana, sobre o cérebro. Que cérebro é esse? Que nem a ciência garante o que ele realmente pode fazer ou não. Sim. E aí eu fui estudando. Poxa, pasmem, nós não utilizamos nem 10% da nossa capacidade cerebral. Então tem muita coisa para ser estudada do nosso cérebro. Sabe que isso aí entra em alguma parte, e uns falam que é mito, outros falam que é verdade, que a gente não consegue utilizar os 10%, né? Sim, Tem pessoas que falam que a gente consegue até utilizar mais do que isso. porque o cérebro é um músculo. Ele é treinável. Sim. Se eu treino, eu vou atingir uma frequência, eu vou atingir uma capacidade maior. É óbvio, é matemática. Se eu não treino, eu vou reduzir. Tanto é que tem pessoas que vivem em zonas de confortos, que às vezes não são zonas de confortos, mas que estagnou. Sim. E fica. E aí fica muito mais fácil de doenças se instalarem, como depressão, como estresse, como até a falta de conhecimento. Porque se o Sim. cérebro não se exercita, você, literalmente, ele que até chega a se atrofiar. Como se fosse um músculo mesmo, É né? interessantíssimo isso. E aí, quando eu tive a minha filha, e aí eu recuperei do coma, me disseram o seguinte, você ficou estéril. Por conta da eclâmpsia. Poxa, de inúmeras sequelas que eu poderia ter tido, ficar estéril era... A menor Nossa, dos problemas ali na hora, que bom. né? Graças a Deus. Nossa, E depois do parto, a sua filha ficou bem. ficou bem, saudável, 26 anos, formada, linda igual a mãe. Olha só. Não, eu digo até assim, depois que você acordou do coma, né, no bebezinho, né? Mas já tava bem, tava com saúde, tudo certinho. Tudo certinho. Ela não teve problema nenhum. Ela foi tirada antes da complicação em si, da eclâmpsia literalmente se instalar. Porque antes da eclâmpsia, a gente tem a pré-eclâmpsia. Na pré-eclâmpsia, se você tira o bebê, então sim, já estabiliza a pressão. Você tirou a placenta, então a pressão automaticamente ela vai baixar. Voltando ao normal. Isso, só. E aí fica com aí a mãe, né? Fica que com um fica risco ali, com né? um risco ali, mas o bebê não. Entendi. Certo? E depois de 20 anos, eu estava fazendo TAF. TAF é o treino de aptidão física da aeronáutica, né? E aí eu passei mal. No que eu passei mal, eles fizeram algumas séries de exames, virou bem e falou assim, você tá grávida. Oi? Como assim? Oi? Como assim? Isso, a senhora achando que era estéreo ainda? Ou já Não, tinha... Certeza? Tinha certeza absoluta. Ah, certeza, Porque não. a senhora nunca mais tentou ver a respeito? Não. Não, os exames davam sempre. Ah, tá. E aí passaram-se os anos e aí eu parei também de ver, porque Não tinha. Era Tava tudo bem. era uma constatação. Tinha Tá. ficado estéreo, ok? Aí veio a Pititinha. Só que na Pititinha eu tava num auge muito bacana da carreira militar.
né, de aptidão física, de saúde mental, etc. E aí o médico falou o seguinte para mim: vai ser muito, mas muito difícil, para não falar que é impossível, você ter uma nova eclâmpsia. Porque você é saudável. Descartada essa possibilidade. Total. 6º mês de gravidez, eu lá no hospital. E de lá nunca mais saí. E tive eclâmpsia de novo. Só que dessa vez foi uma complicação muito pior, porque a minha filha nasceu morta. Foram 5 minutos de ressuscitação. Caramba. E depois veio, né, a médica, a pediatra no caso, e disse o seguinte: olha, provavelmente ela não vai andar, ou não vai falar, ou não vai ouvir, ou e uma série Vai ter alguma de sequela. listas. Ela... Falei assim, tudo bem. Dessa vez você não chegou a ficar no coma. Fiquei em coma também. Ficou em coma também. Gente, acho que minha vida é assim, ó, dura de matar, né? Porque depois eu vou fazer uma 7 vidas. make-off. Isso porque eu peguei Covid também, mas eu não vou falar depois disso. Mas enfim. E aí eu falei assim, gente, primeira pergunta que eu fiz: por que tá acontecendo comigo a mesma coisa? Aí eu fui estudando, aí então já tinha estudado muitos anos, né, sobre saúde mental, sobre o que você fala, sobre como você pensa, como você age. E eu aprendi as duras penas o seguinte: cuidado com que você compromete-se com você mesmo, porque a vida te cobra. Sim. Certo? Então, no primeiro coma, eu prometi a mim mesma ajudar o máximo de pessoas possível a ser resiliente, de diversas formas. Eu fiz para as pessoas que eu consegui fazer. E as pessoas que eu consegui fazer para as pessoas, o máximo de pessoas, é muito diferente. É uma distância enorme. Sim. Então, às vezes, tem pacientes, amigos, que vêm falar para mim alguma coisa que está se repetindo. Eu falei assim, está repetindo para você, porque você não aprendeu alguma coisa. Pensa e reflita o que você não aprendeu, o que você precisa aprender. O que você prometeu? Toma muito cuidado. Por exemplo, a gente no final de ano, então a gente é expert nisso, né? No final de ano a gente, nossa, vou começar janeiro já na academia. Não vai um dia. É. Já faz matrícula por 5 dias. Põe um monte de meta, né? Coloca um monte de meta. Pula as ondinhas. Assim, filho, você tem que começar com uma coisa, seu cérebro não está acostumado. Você tem que começar com hábitos pequenos e curtos. Porque a gente começa com pouco para virar muito, a gente começa com constância para virar hábito, e é assim que funciona. Hábitos pequenos do dia a dia mesmo, Do dia a dia. Então, assim, como antes de eu entrar em coma na 2ª gravidez, eu vi a minha filha morta. Então, assim, foi um impacto, um trauma bastante significativo, tanto é que eu tive muita dificuldade de não cuidar dela como se fosse numa redoma de vidro. Né? Ai, meu Deus, não corre, ai, não... Não, muito pelo contrário. Ela chama Mariane e desde pequenininha. Caiu, levanta, filha, você consegue. Mamãe, levanta, você consegue. Por quê? Porque eu comecei a educá-la já com a ideia de que qualquer hora eu poderia ir. Por quê? Porque eu adquiri uma hipertensão super crônica. Eu sou uma hipertensa, assim, full. Tomo meu remédio diário, porque precisa, mas todo dia ela tá alta. Mesmo tomando remédio? Todo dia ela tá alta. Eu trabalho ela aqui, ó. Mental. Mas isso foi consequência da eclâmpsia, a pressão alta. A pressão alta. Então o médico falou o seguinte: olha, quando eu retornei do coma, o médico me deu 4 meses de vida. Da 2ª gravidez. Da 2ª gravidez. Caramba. Aí eu falei assim: poxa, doutor, Brasil, eu respeito a ciência porque eu sou uma cientista. Mas eu acredito em algo muito maior. Deixa eu conversar com esse algo muito maior, que eu me entenda com ele aqui. Se ele falar que eu fico, Brasil, eu vou ficar. Só que aí, nesses 4 meses, eu fui escrever esse livro aqui, ó. Resiliência, vence o estresse e controle a pressão antes que eles dominem você, que na verdade é minha tese do meu doutorado. Eu falei assim, poxa, vou escrever um livro e vou deixar um legado para as pessoas. Porque a gente perde muito tempo com coisas fúteis, a gente perde muito tempo com mimimi, a gente perde muito tempo cuidando da vida do outro, olhando o que o outro faz, e a gente não cuida do nosso próprio jardim. E o nosso próprio jardim começa aqui. Então, muitas coisas que não estão acontecendo na vida da gente, você pode ter certeza que estão começando dentro dos seus pensamentos, como você está pensando sobre determinados assuntos. E aquilo ali gera uma energia, gera sentimentos, que aí vai para a inteligência emocional, e você querendo acreditar ou não, existe a física quântica, é a lei da atração.